Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, aqui quem fala é o Léo Polêmico. Sim, sou eu mesmo. Estou aqui abrindo o podcast do Café Belgrado com o Guilherme, né? Grande Guilherme. Ô, Léo. O Nepopop. Opa, que e a momento, presença hein? ilustre de um cara que já foi para 6 finais de NBA. E aí, turma, tudo bem? Grande Zé Renato Ambrosio. Caramba, O Léo brilhou, que brilho, cara. Bem demais. O Léo foi um dos responsáveis por a escolha aí de alimentos para esse evento, né? Então, inclusive trouxe aqui bolachas de alto... Cara, ele gabarito, carregou... né? Ostentou. Ele carregou 10 litros de água por 8 quarteirões. 8 quarteirões? É. Não, acho E que ele o disse que não Nepopop tava tá doendo o dedo exagerando. dele. Eu fiquei assustado. Um aí com a grande força. vitorioso aí. Ô, Lucas, voltamos a atuar juntos agora, porque vamos receber aqui uma dupla de gabarito internacional, eu diria. Ao meu lado esquerdo, Zé Renato Ambrosio, como o Léo já nos avisou, e volta à mesa aqui, ele que apareceu apenas timidamente no começo, agora finalmente aparecendo aqui, Rodrigo Alves. Main event, né, cara? Ele é desses. Ele é desse nível mesmo. O Jean deu uma estrelada que chegou aí pra ser a grande estrela, né, no final. Vai ter uma Gelo briga de seco. estrela agora. A Agatha, do Pódio das Minas, ela ficou esperando quem é o último que chegou aí, quem é o último. Aí quando chegou o último, ela, pronto, agora eu posso entrar. E ela tá ali fazendo cara de quem tá mexendo no celular. Um abraço pra Sabrina, que não pôde vir, mas que... Covarde, né, cara? Ô, louco. Rude. Mas o Pod NBA das Minas tá bem representado pela Agatha aqui. Agora, Lucas, a gente trouxe aqui esses caras pra contar histórias de cobertura de NBA, porque, cara, 6 finais de NBA de um lado, roteiros de NBA por anos aí do outro lado, então são O que muito... eu tô fazendo aqui nesse podcast? Somando aqui todo mundo, nós temos 6 coberturas de final de NBA. E temos 87 anos de idade. Aliás, o Zé Renato Ambrosio, se ele fez 6 finais, eu acho que a primeira ele tinha 8 anos, porque a gente olha pra ele aqui... É bom que dá pra durar mais, né? Esse ano deve ser a 6ª, é o que tudo indica, né? São 5 até agora. A fake news do Léo? É, o Léo já projetou. Projeto tá me dando essa moral. né, cara? Léo Polêmico já me escalou, ainda bem que o Palomino ouça, né? Mas duvido que Zé Renato já tenha visto LeBron pelado. Desculpa aí qualquer coisa. E estrelou. Disputas aqui... Essa é uma disputa que eu nem faço questão de entrar, cara. Você já ganhou. Não é uma vitória que me orgulha, O mas Rodrigo enfim. tá dizendo que já viu o anel do LeBron James. Que Não, isso, não é cara? que Que grosseria, cara. Que horas que pode ouvir esse podcast aqui só depois das 10 da o noite? Lucas hein, tá turma? muito solto aqui. Alô, depois- Felipe, corta essa parte. Depois que apareceu o realmente- torcedor do Suns, o Lucas deu uma soltada daqui na moral. Agora, ô Zé, eu tava lembrando aqui de quando teve aquele primeiro jogo da NBA no Brasil, Chicago Bulls e Washington Wizards. Isso. E antes disso você foi pra lá fazer cobertura prévia. E quando eu voltei, eu percebi assim que você tava deitando ali com a galera do Bulls. Ô, louco. Você tava, o pessoal já tava te chamando pelo nome já, de tão próximo que você ficou da cobertura de franquia. Cara, 5 finais de NBA, e não é só isso, né? Várias histórias por aí. Já chegou um momento que ficou normal isso? Não, normal nunca é, né? É sempre um desafio, uma responsabilidade muito grande e, acima de tudo, uma diversão, né? A gente viaja com pessoas que a gente se dá muito bem. Acho que o segredo nosso das coberturas lá é esse entrosamento da equipe. E as histórias, cara. A gente tem a chance de presenciar momentos marcantes do esporte e ainda mais ter o privilégio de tentar trazer as pessoas pertinho da gente, né? Pra gente passar ali o sentimento, a sensação, o ambiente. Então, putz, sei lá, tem milhões de lembranças aí, vamos falando que vai saindo. Enquanto a gente organizava aqui, chegou o cara que estava no 11 de setembro nos Estados Unidos, o cara que inventou o curling no Brasil. Vocês sabiam dessa? É verdade, viu? O responsável pelo curling no Brasil ter virado um hit aí é esse homem que vai falar agora e que com muitas coberturas de NBA também, né, Bulga? É verdade. Não, verdade em relação às coberturas da NBA. Não inventar o curling, né? tá. O curling foi mérito da TV Record de ter apostado. Mas quem é que tava lá? Quem que tava lá, Bulga? Controlando os Eu botões. tava lá em Vancouver, né? Mas. Onipresente. Eu só tinha aquilo no ar, né? Quem foi que segurou o Rodrigo Faro lá pra não entrar no programa dele? Não foi, a culpa não foi minha, né? A culpa foi do curling. Né? Com entradas extras no curling ficava difícil. Mas até em cima disso que o Zé Renato falou, é muito legal ver esse momento novo da NBA em que as TVs brasileiras fazem esse tipo de cobertura em loco, bem diferente de, por exemplo, na minha primeira passagem nos canais ESPN, até batendo um papo hoje com o pessoal do Na Era do Garrafão, a gente ia para produzir material para os programas aqui, principalmente no Por Dentro do Basquete, que eu era editor-chefe. Então você não tinha
condição de fazer as transmissões ao vivo, mas você gravava muito material. E aí fica aquela expectativa, né, de você escrever, falar sobre esses caras que estão do outro lado do mundo, os caras nem sabem que a gente existe, né? Eu imagino o Rodrigo escrevendo os textos no rebote, falando do jogador, da qualidade disso, da história da família, do cara dentro e fora da quadra, e a partir do momento, a primeira vez que você pisa lá, por exemplo, em 98, você ter contato com as grandes estrelas da liga, os caras bem próximos, você vira a chavinha assim, você fala assim, não parece nem que você tá aqui, né? Você tem que ter esse autocontrole de você não passar do jornalista pro fã, porque senão você perde a cabeça, você não consegue render o que você teria que render. Então é muito legal, várias histórias, e eu brinco que a Disneylândia de quem é fã de basquetebol é o Mundial de Indianápolis, porque você não tem aquele autocontrole da NBA, de estar em cima de você não pedir autógrafo, de você não falar, e você tem um controle da FIBA, que ela é mais leve, né, em relação a isso. Então, mesmo, por exemplo, no Mundial que eu fui nos Estados Unidos, tinha uma pressão, obviamente, porque tinha uma estrutura da NBA por trás desse Mundial, mas por ser um evento FIBA, você tem esse contato de estar com os grandes jogadores. Aí fica muito legal, né? Rodrigo, a sua primeira, qual foi? Como assim, cara? Olha só. Primeira vez, eu acho, né? Primeira vez. Foi no Rio de Janeiro? Não, assim... Que música tava tocando? Como é que tava a minha vida na época, né? Não, assim, eu nunca cobri final de NBA e nem nunca fiz uma cobertura de NBA jornalisticamente por uma empresa, né? Acho que eu fiz foram por minha conta na época do Rebote. E porque eu lembro que em 2009, por exemplo, eu fiz uma turnê por 9 cidades para ver jogos, mas era uma viagem de férias, eu tinha o blog e trabalhava no Jornal do Brasil, então eu consegui um credenciamento ali para ver os jogos e ir para vestiário, entrevistar. E a partir dali eu fiz uma turnê que era jornalística, mas era para o meu blog, não era para o Jornal do Brasil na época, eu nem trabalhava com esporte lá na época. Mas foi incrível, assim, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de entrevistar o Nowitzki dentro do vestiário e essa história do LeBron, que eu falei brincando aqui, que o Zé Renato sabe muito bem como é que é vestiário de NBA, os caras não fazem a menor questão de preservar quem tá ali perto, então às vezes os caras saem pelados mesmo. O ambiente é deles, nós é que somos os intrusos ali. E a gente é que tá ali de intruso. E nesse caso o LeBron até fez meio de sacanagem para zoar umas jornalistas japonesas que estavam perto assim de mim. Achei até uma atitude bem babaca do cara naquele momento, mas enfim, isso é outro papo. Mas é sempre assim, o privilégio de você estar num ambiente que você pode trocar ideia com os caras que a gente geralmente só vê pela TV e ver ele de perto como é que funciona e sentir ali o clima que antecede ou acontece depois de um jogo. Cara, para quem trabalha com isso é muito incrível, né, cara? Eu me considero um privilegiado por já ter conseguido ver jogos lá e ter participado de coberturas, ainda que seja pro blog, não pra TV, né? Porque no Sport TV eu tô há 1 ano só, né? Então, ainda nem tive essa chance, mas já dá para guardar muito bem na memória, assim, essas experiências. A gente já tem uma emoção de fazer parte da transmissão, mesmo daqui do Brasil, né? Eu lembro de ter feito uma final da Euroliga, que era o meu sonho, porque antes de ser fã da NBA, eu sou fã de basquetebol. Eu tive no segundo Mundial que o Ciro jogou aqui no Ibirapuera, perdeu pro Real Madrid. Então, o meu contato é com o basquetebol. E eu ter feito, por exemplo, um Olympiacos e Real Madrid em Londres, em que o Mirotic, o Rudy Fernandes, eu fazendo daqui, né, narrando daqui do Brasil, eu já me senti emocionado, cara. Você imagina fazer uma transmissão de uma final da NBA como o Zé tá fazendo sempre pelos canais ESPN, pela competência, pela qualidade, pela informação. Então é muito legal. Eu lembro eu até contei essa história hoje, eu lembro do meu primeiro contato com a NBA, num All-Star em 98, que eu peguei no ombro direito do Michael Jordan em Nova York para saber se ele era de carne e osso. Porque o contato, quando você tem com esses caras assim, que a gente coloca o cara num patamar de super-herói, você não acha que o cara é de verdade, né? Então, eu ter botado a mão no ombro direito dele e tirado a foto e só a lágrima escorrendo, sem sair a voz, porque era um negócio realmente emocionante, que falou assim, eu esperei minha vida inteira para ter um contato com um cara desse, e poderia ter sido o último All-Star dele se ele não tivesse voltado para o Washington. E eu tive a oportunidade de voltar pelos canais ESPN, com o André Kfouri sempre do meu lado, que era o repórter na época que acompanhava os campeonatos, os eventos internacionais de esportes americanos, na volta do Michael Jordan no Madison Square Garden, que é o único jogo de NBA de temporada regular que eu assisti tirando All-Star.
Foi a única vez que eu fui pela ESPN pra NBA pra assistir um jogo de temporada regular. E era a estreia do Michael Jordan pela camisa dos Wizards em Nova York. Você nunca mais vai poder ir. Quando é que você vai achar outra que concorra com essa? E é muito louco, porque foi um mês depois do 11 de setembro que você citou. Né? Que, quer dizer, eu já estava com aquela emoção de quase não ter voltado de lá. Né, por conta do que aconteceu, né? Para quem não acompanhou o primeiro podcast que eu participei com vocês, no dia 9 de setembro, afinal, Sampras e Hewitt, eu estava pelos canais ESPN lá fazendo uma cobertura de um programa chamado Nas Pegadas do Campeão. A gente acompanhava o Gustavo Kirten. E o Guga, naquele ano, ele chega até as quartas de final e perde do Café Unicov. Na sexta-feira, 7 de setembro, feriado no Brasil. A gente não conseguiu falar, o Guga perde, se não me engano, no dia 5 ou no dia 6, a gente não consegue falar com a produção aqui porque era feriado, muita gente foi embora mais cedo. Vai ficar lá. Não deu um migué, não. E eu fiquei sentido na sexta-feira, você sabe por quê? Porque na sexta-feira era Boston Red Sox e New York Yankees, o maior clássico do beisebol, ia rolar no Yankee Stadium. E eu tinha combinado pro Plihal, a gente podia ir lá, porque a gente fazia a matéria, assim, a gente seguia o Guga, mas fazia outras matérias diferenciadas, como o Zé Renato faz nas coberturas ali Você não vai situar somente o seu esporte, você vai situar o que está acontecendo na cidade. Sim. E esse Yankees e Red Sox seria a primeira vez que a ESPN, detentora dos direitos da Major League Baseball no Brasil, ia acompanhar o jogo em loco. E aí, no 7 de setembro, ia ter um legal... Foi legal também, porque a Independência ia ter a Orquestra Sinfônica do Brasil tocando no parque lá de Nova York. Como que é o Central Park? O Central Park. Quer dizer, eu não vi a Orquestra Sinfônica no Brasil tocar aqui no Brasil. Eu fui ver no Central Park, com a presença do Léo Ganderman, que é aquele saxofonista fantástico, carioca. E foi muito legal. A gente acabou optando por esse evento, que eu acho que seria mais interessante para um canal de esporte mostrar esse evento. Então, quer dizer, muito legal, porque a final no dia 9 de setembro... Termina no dia 10 de setembro, é o nosso voo, só que o nosso voo atrasou. E a gente saiu de lá 11 de setembro, 1h30 da manhã. E as Torres Gêmeas, elas são atacadas às 8h30 da manhã, horário de Brasília. Quer dizer, por algo em torno de 6, 7 horas, se a gente tivesse permanecido em Nova York, a gente teria permanecido ainda mais. Porque os voos, né, de lá tinham sido bloqueados e tal. E depois de 1 mês e meio... finalzinho de outubro, o Michael Jordan volta a jogar basquetebol pelo Wizards, e é também uma outra emoção diferente, porque dessa aí a gente consegue entrevistá-lo, uma emoção diferente do que eu senti em 98, também emocionado e tal, e eu vi a emoção do André, que é bem mais jovem do que eu, e eu imagino o Zé na sua primeira cobertura ali, de você, o Rodrigo ali, num vestiário, de você estar ali com o microfone, não tremer, na frente do Michael Jordan, mesmo que não seja uma exclusiva, mas com tantos jogadores ao redor, tantos jornalistas ao redor, você se sente parte do negócio, é uma coisa indescritível, cara. Eu lembrei de uma agora também, já que você citou o Jordan, que eu falei que eu nunca tinha feito uma cobertura de jogo, mas eu fiz uma cobertura pelo Globoesporte.com de um festival, acho que era um festival da Nike, que foi no Harlem, em Nova York, e a seleção brasileira estava jogando lá, acho que era um pré-mundial em 2010, se não me engano. E era um evento que ia ter numa quadra de rua do Harlem, no Rucker Park, que é famosíssima. Né? E tinha Dwayne Wade, Carmelo Anthony e Chris Paul como atrações lá. E a galera, claro, né, super interessada ali, os três chamando muita atenção. E do nada entra na quadra o Michael Jordan, de surpresa. Ele não tinha anunciado, a Nike não tinha anunciado que ele estaria lá. E ele de agasalho azul entrou ali. E aí, cara, é um negócio que eu nunca tinha visto na vida, assim. Uma eletricidade no lugar. Isso acontece. Que todo mundo para e fala... Ninguém sabia que o cara ia entrar ali, né? E aí, assim, o Dwayne Wade, o Carmelo Anthony e o Chris Paul ficaram tão anônimos quanto eu ali no momento. Que ninguém mais queria saber deles. Sim. Mas é isso, assim, ele nem chegou a dar entrevista, mas dá um frisson na gente de ter o cara ali perto, entendeu? E você tá vendo o cara que, porra, quando eu era moleque, jovem, adolescente, eu vibrava com as cestas dele no Chicago Bulls. Na televisão, né? É incrível, né, cara? Assim, então, realmente, é bem privilégio, assim. Ô Zé Renato, teve algum momento desses que teve essa impressão do George? Isso da eletricidade descreve bem, assim, né? Algumas personalidades que a gente tem a chance de entrevistar, Pelé, Michael Phelps, são alguns que eu já tive a chance de estar perto e entrevistar. Federer, acontece um pouco isso de dar uma balançada. De basquete eu tenho duas, assim, que me chamam mais atenção. Uma foi um contato de 2 segundos, mas as duas são na mesma viagem. Há 2 anos a gente acompanhou o Oscar quando ele foi receber a homenagem no All-Star Game. Oscar Schmidt recebeu lá a homenagem do Brooklyn Nets. Ele participou de uma partida lá das celebridades e a gente estava gravando um documentário com ele no patrocínio de uma marca que ajudou a gente nessa viagem. E num dos dias da gravação a gente precisou voltar para um hotel para buscar um tripé que estava guardado. Então estávamos eu, o cinegrafista e a produtora, esperando na recepção para descer o tripé.
para um Cadillac, uma SUV na frente do hotel, desce um cara de terno e charuto no meio da semana do All-Star Game. Passa, boa tarde, sobe e some. Era o Michael Jordan. Nós três, parou o carro, a gente olhou, um cutucou o outro, ele passou... E a cena congelou e passou muito rápido ao mesmo tempo. Hoje em dia na internet é o seguinte, é verdade, eu era o charuto, né? Total. E ele tem essa fama de ser meio fantasma, assim. Ele não anuncia, ele não aparece, ele dá as festas famosíssimas pros jogadores nesses grandes eventos e ninguém sabe. Se ele anunciar, não tem o evento. Não dá, cara. Se ele anuncia esse negócio lá no Harlem, ia ser um pandemônio, a quantidade de gente que ia pra lá, entendeu? Os próprios jogadores. A gente tentou trazer ele hoje aqui, mas não deu. Ele respondeu. Nossa. E a outra, nessa mesma viagem... Mas eu vi um Cadillac parando aqui na porta agora há pouco. Era o Betinho. E também já viu o charuto também. E a outra, nessa mesma viagem, um pouco antes, a gente, como eu ia gravar esse documentário sobre o Oscar, um pouco da carreira dele, a gente fez um pit stop em Los Angeles, em Newport, e eu fiz uma entrevista com o Kobe Bryant no escritório dele. Eu tive a oportunidade muito especial de cobrir em loco o jogo da despedida dele, um desses momentos em que você não acredita o que está acontecendo. Será que ele vai fazer 10 pontos? Será que ele vai fazer 20? Puta, e se ele fizesse 30, 60 pontos o cara fez naquela noite? O Staples Center, eu arrepio, cara, de lembrar. É inacreditável perceber o que aconteceu ali, desses momentos históricos, assim que você fala, eu tô vendo algo diferente acontecer. E por sorte a gente tinha o Marcelinho Huertas lá, um brasileiro, que ajudou a gente. Então entramos no vestiário depois para entrevistar o Marcelinho, contar um pouco. O Kobe não falou com ninguém naquele dia, né? Ficou com a família dele. E aí a gente entrou no vestiário assim que abriu. No locker ali, no armário de cada jogador tinha um par de tênis autografado pelo Kobe e uma garrafa de champanhe assinada por ele também. Aí o Huertas deu entrevista, acabou ele, vamos abrir agora esse negócio? Já abriu a garrafa ali no vestiário, eu que nem bebo álcool, dei um gole também. Falei, é a garrafa do Kobe, né, cara? É o champanhe do Kobe. E aí conversamos com ele depois em Los Angeles, foi uma entrevista super legal, um cara... absurdo, eu já era um fã incondicional dele, só melhorou a minha impressão de profissional, de inteligente, estudou sobre o Brasil antes da gente chegar lá, então perguntou coisas da nossa política, como é que tava, ainda comentou que o Ronaldinho Gaúcho sugeriu para ele comprar um apartamento em Salvador. Então, assim, olha que legal, né? O quanto o cara se abriu para receber a gente e claro que o mote dessa entrevista foi o Oscar e alguém a quem o Kobe deve muito respeito e referência, né? Então, tem vários momentos assim, esses me marcaram mais, são os que eu lembro agora de imediato. Esse negócio do que o Rodrigão falou do Jordan é bem assim mesmo, porque eu lembro que quando tem a entrevista, o final de Semana das Estrelas, sextas coletivas, sábado tem já o All-Star Weekend, o início, o oitavo grande jogo das estrelas, na sexta, nessa coletiva, o Jordan não aparece. Ele não aparecia, ele tomava multa, porque se ele aparecesse, todo mundo ia na mesa dele, e ninguém ia entrevistar o Karl Malone, ninguém ia entrevistar o Sean, ninguém é brincadeira, mas muito menos, né? Pessoas iam ter. Então você tem num saguão de hotel, eu lembro de 98 de eu ter ido de férias, eu fui em 3 All-Stars pela ESPN, 2 a trabalho e 1 de férias. Esse estava de férias em Nova York e... Você fala assim, o cara não apareceu na sexta-feira, você fica com aquela pulga atrás da orelha. Esse cara não vai vir mesmo? Porque você não sabia muito da história. Você não tinha a internet, o Twitter bombando do jeito que estava. A gente tem que lembrar que o primeiro grande evento com internet é a Olimpíada de Atlanta em 96. A internet estava gatinhando em 98. Você tinha a discada, né? Você não tinha... Era bem complicado. Então, quando ele não apareceu na sexta, eu fiquei com aquela dúvida, vou estar aqui na casa do cara, né? Porque o cara é de Nova York. Madison Square Garden é a meca do esporte nos Estados Unidos. Será que o Jordan não vai chegar? Por isso que quando ele chegou no domingo pro jogo, pro aquecimento, eu já falei, aí sim que eu tive a noção. E na sexta-feira, eu nem sei se eu contei isso no Café Belgrado no primeiro episódio, na sexta é um negócio que me choca porque tem na cidade que tem o evento, tem sempre tipo um grande A&B, assim, é um grande lugar em que vira um centro de basquetebol. Tem vários brinquedos, tem videogame, tem lojas, tem toda uma estrutura pro fã da cidade poder aproveitar. E às vezes os treinos de alguns jogos das estrelas, né, de aquecimento, de jogo dos novatos, às vezes acontece isso aí, até para um público que não tem condição de pagar o ingresso e assistir, o cara tem acesso aí nessa grande feira de NBA, que podemos dizer assim. E eu lembro de ter ficado na sexta-feira, ter visto esses caras, ter visto o Larry Bird, que era o técnico do leste, ter visto várias estrelas ali, tirado foto. Você não pode tirar foto com, né? Porque tá na tua credencial que você não pode tirar foto com, mas você pode tirar foto do cara, como se fosse um fotógrafo. E eu lembro que na sexta-feira à noite desse lugar eu peguei um telefone, um cartão, liguei para minha casa e a minha mãe falou assim, e aí, você viu alguém? E eu tinha visto todo mundo.
Eu só não tinha visto o Michael Jordan porque ele não foi na coletiva. Mas eu tinha visto todo mundo. Eu tinha tocado, você encosta na mão do Larry Bird, você fala com o cara ali, você sentou, você fala com os caras. E aí foi aí a noção que eu tive, cara. Eu comecei a chorar, cara, que a minha mãe ficou preocupada do outro lado no telefone. Eu falei assim, pô, o que tá acontecendo? Eu falei, mãe, eu vi todo mundo. Porque ela falou assim, pô, será que você conseguiu ver algum jogador famoso? Eu tinha visto todo mundo. Então, essa sensação, cara, que o Zé falou, que o Rodrigo falou, da eletricidade, de ser tá dentro do evento, como aconteceu no Mundial, a gente com o Brasil, de Indianápolis ali, que foi muito legal, de ter os contatos, que aí você tem várias histórias de você estar jantando num lugar, e aí você olha numa mesa, numa quinta-feira à noite, eu e o André, madrugada, vamos comer um sanduba, pô, bater uma fome, vamos sair, aí a gente vai numa lanchonetezinha, tá o José Picolin Ortiz da mesa do lado sozinho, o cara que jogou no Utah Jazz, o cara que jogou no Barcelona, no Real Madrid, o cara que é, sem dúvida, um dos 3 maiores jogadores do país dele. E o cara tá na mesa do lado, tranquilo. Eu até brinquei com ele na saída, falei, eu não vou te encher o saco, eu sou puta fã seu, mas eu não vou te encher o saco, vou deixar você comendo sanduba, só quero que você saiba isso, é um puta prazer de te ver aqui, jogando ainda em alto nível, um cara que representa o país e tal. Esse contato, essas coisas que você tem de encontrar os jogadores fora do seu lugar é fantástico, né? Então... E essas coincidências acontecem, né, cara? O tempo porque inteiro. Porque todo mundo acha assim, é mentira do Guga, é mentira do Rodrigo, é mentira do Zé. Não, acontece. Tem a foto da Gabriela, da produtora, em que o Jordan tá subindo a escada rolante, dá pra pegar o finzinho do Jordan. O meu primeiro All-Star em 98 foi a primeira vez que o Evander Holyfield encontrou o Mike Tyson depois da mordida na orelha. Incrível. E eu vi esse encontro. Os caras se encontraram, se respeitando. Eu fiquei em silêncio. E o Mike Tyson, eu achei que ele parece ser muito maior do que ele é. Ele é do meu tamanho. Só que lateralmente ele é nós 4 aqui, ó. Ele não acabava. E a hora que eu vi esse encontro, eu fiquei parado assim, porque eu falei, não posso falar nada aqui, meu. E você viu o Mike Tyson com o Evander Holyfield. Se o Guga falasse, você chamava atenção. Não, se eu falasse, o bagulho tava ferrado. O pau ia cantar. Era briga. Os caras iam lembrar da mordida e o pau ia cantar e ia sobrar até pra mim. Mas é uma coisa assim que você fala, meu, de você tá ali dentro E, putz, estão várias histórias. Não, e às vezes não é só com o atleta, né? Porque eu lembro na Olimpíada de Londres, por exemplo, de cobrir um jogo dos Estados Unidos, pegar o ônibus 1h30 da manhã, que o jogo acabou bem tarde, para voltar pro hotel, o ônibus oficial lá do evento, e o ônibus só tinha 2 pessoas, eu e Adrian Wojnarowski. Cara, e aí eu falei, cara, como assim, cara? É o áudio do catalográfico de name drop aqui, rapaz. Name drop total. E ele veio me contando, mas ele ainda não era esse fenômeno que ele é hoje, né? Em 2012 não tinha essa coisa. Era a gente que não sabia ainda, exatamente. Né? Pô, quando eu era pequeno, minha mãe me levou pra ver o Papa, viu, gente? Ele veio me contando histórias do Kobe com o LeBron, das rusgas que eles tinham, da amizade que eles tinham, uma relação ainda meio mal resolvida naquele momento. E eu tive como se o Twitter do Wojnarowski tivesse sido só meu durante meia hora ali, dentro daquele ônibus. Então, você é um insider do insider. Exatamente. O filme é a origem, né? Mas isso dos jornalistas também é legal, a gente aprende muito. Há 3 ou 4 anos eu tive a chance de entrevistar o Craig Sager lá, que acabou falecendo depois, né? Nossa, grande figura. A gente fez uma entrada na quadra ali, foi muito legal. Sempre do lado, sempre do lado, a família. Ele foi ovacionado nas finais. Primeira vez que ele cobriu as finais da NBA, depois de tantos e tantos anos cobrindo a NBA, porque as finais são exclusivas da ESPN. A Doris Burke, que é uma jornalista... Uma mestra para todos nós nessa profissão, e que até hoje, quando nos encontra, nos chama pelo nome lá, quando vê os brasileiros lá, José, legal. Bruno. E isso também ensina pra gente um pouco, né? Eles que estão todo dia lá, conseguem manter essa diferença, essa deferência, essa humildade. Pô, quem somos nós, né? Estamos aprendendo lá também. Então, são sempre lições, né? Acima de tudo. Ô Zé, você está acompanhando de perto aí uma dinastia, né? Sim. Você está assistindo em loco o Golden State recriar a história da NBA. Como é que é aquele ambiente ali? Cara, essa temporada, esse seriado Netflix aí que vai pra 5ª temporada, pelo visto, né? Mas vai mudar um pouquinho. Você tá torcendo contra pra conhecer outros lugares? Porra, cara. Sabe que no último ano eu falava, gente, São Francisco eu não tenho mais... Oakland, esquece. Tem o lago, tem ali onde eles treinam, acabou, não tem mais lugar pra fazer matéria. Isso aí, conta aí, acho que você ia sair daqui antes do jogo 7 de Houston. Isso aí sem saber se eles iam pra Houston. A gente já fez isso. Ano retrasado a gente saiu no avião, descobrimos que o Golden State não tinha um jogo. Chorou ali, o Felipe tá em prantos desse momento. O Klay Thompson meteu 40 pontos, o Everaldo comprou na internet no avião, realmente, vamos pra São Francisco. Aí descemos em Atlanta, trocamos o voo, vamos pra São Francisco, porque ia mudar a ordem dos mandos ali.
Já torci para mudar de cidade por conta das pautas jornalísticas. Ainda bem que São Francisco tem muita coisa, cara. Cleveland já não tem mais. Então, um alívio que eu tenho é que... Pois é. Nunca mais. Pauta de Cleveland acabou. Só tem a escola nova do LeBron. Tirando os jogadores, a escola em Akron. Eu fui 3 vezes para Akron. Já fiz a matéria que o cara que... Ganhou a chave da cidade. Ganhei. O pessoal tem a pulseirinha lá, I Promise, tem a pulseirinha. É o cara que mais voltou pra Akron. Depois do LeBron... É o cara que mais foi pra... Descobri lá que o quadrinista que inventou o personagem do Super-Homem é de Cleveland, os dois lá. Fizemos essa matéria. Você foi no hospital lá que o Curry... Hospital, o Curry e o LeBron nasceram no mesmo hospital. Então, assim, Cleveland, ainda bem, a gente vai achar outra cidade com outras pautas. São Francisco ainda tem alguma coisinha ali que sobrou, mas está esgotando. E sobre a dinastia, o que mais chamou a atenção a primeira vez, o ambiente deles no vestiário. Era um monte de moleque feliz da vida. Talvez a gente de longe, assistindo tal, esse Curry é mala, Cara, eles são muito legais. É um alto astral. O vestiário do Cleveland, era o LeBron, a patota do LeBron, os caras. O LeBron é muito grande, assim. É o Jordan da nossa geração, mas sem exagero. O impacto que ele tem, e até mais fora da quadra do que o Jordan. Porque o LeBron não se furta de dar as opiniões dele sobre política, economia, essas coisas, né? Então, você entrava no vestiário dos Cavs, era uma pompa um pouco diferente. Você ia falar, tinha que falar baixinho. Você entrava no do Golden State, os caras estavam dando toalhada um no outro, o Leandrinho zoando com o Klay Thompson. Então, eu sentia, falava, o que esses moleques estão fazendo aqui? Não vão perder nunca. Não vão perder nunca. E o Steve Kerr é um cara que é sobrenatural, assim, é de uma humildade, é um excelente treinador, se não for um dos maiores dessa geração também, acho que é. Então, você percebia que não era aquela formalidade toda. E eu acho que esse entrosamento... Todos passaram pela mesma coisa de serem desacreditados e a franquia apostar neles, eles se tornarem all-star, multicampeões, maiores de todos os tempos ali num pedestal absurdo. E aí isso começou a se consolidar de um jeito, ganhou o primeiro ano, eles acreditam, dá pra ganhar de novo. Aí no outro, eles quase não perdem na temporada regular. Aí aparece o Kevin Durant, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo, cara? É uma Liga da Justiça isso aqui. E aí é isso que a gente tá vendo, assim, um time que... está aprendendo a conviver agora com mais problemas do que eles tinham, problemas de ego, as brigas internas ali, mas ao mesmo tempo estão aprendendo a jogar de uma forma solidária. Quando chegou o Durant, a grande questão era essa, quem vai ser o protagonista tal? Os caras abriram, era o Durant. O Curry passava a bola para ele, mas quando precisava, o Klay Thompson, o Draymond Green, os caras faziam os pontos. O Shaw Livingston é o outro cara absurdo, Iguodala. Assim, e ajuda no vestiário, o Iguodala também. O David West era um cara muito importante ali também, conversava muito com eles e com a gente, mesmo tendo chegado um pouco depois. Então, o Golden State, para mim, o segredo é essa química. Os caras souberam escolher os ingredientes perfeitos, assim, não é só craque. É craque, mas que um vai jogar pelo outro e os caras têm essa amizade fora. Aí, quando junta tudo isso, é o que a gente sente na nossa cobertura. Você vai viajar, tá todo mundo tão feliz que o Everaldo, fez uma bela narração, que o Rômulo acertou, que o Agra, conseguiu fazer um comentário legal, que a gente acertou numa matéria que você fala, puta merda, vambora. Ninguém segura. E aí vai que vai. Ô, Rodrigo, agora vou dar uma polemizada aí. E quem é o grande mala famoso aí que você já teve a oportunidade de ter contato? Vocês também vão ter essa, viu? Vão pensando aí. Famoso? Do basquete ou da vida, né? Não. Basquete. Que tem os podcasters aí, brincadeira. Lucas Nepopop, estrela, pra arrancar um burezinho do Café Belgrado desses caras. Olha, foi muita conversa. Que é bom nessa tiara. Agora tô com tiara, né, meu? Por isso que eu vim atrás da camiseta, né? Com a tiara, atrás da camiseta. Vai, Rodrigo. Cara, eu lembro que no episódio que a gente gravou no Varandão da Saudade lá... você me pediu um top 5 de malas. Bandidos, meu. Pois é, cara. Mas assim, é engraçado, porque nas poucas experiências que eu tive lá, não teve ninguém que eu possa classificar como mala, assim. Tem a história lá que eu já contei do Paul Pierce, que me deu um fora, assim, que eu fui entrevistar e ele foi super grosseiro, porque também já estava acabando o tempo ali da entrevista e ele falou, acabou o tempo. E geralmente, se não é combinado, eles não falam. E aí eu contei uma história para ele de 1 minuto, falou, Paul Pierce, eu vim do Brasil e eu estou aqui só para te entrevistar e fiquei falando, e eu trabalho no jornal tal, e é minha primeira vez aqui, é provavelmente a última, e ele falou... Acabou o tempo. E foi embora. Então não teve entrevista com o Paul Pierce. Eu acho que ele ia falar, mas você gastou 1 minuto, hein? Pois é, exatamente. Você disse, por favor, quem sabe? Mas aliás foi ótimo ele ter feito isso, porque aí tava o Rasheed Wallace largadão num sofá lá no vestiário e eu fiquei um tempão batendo papo com o Rasheed Wallace. Bem melhor o papo, E foi bem melhor, bem melhor. Mas não tem muita mala não, cara. Minhas malas são meio insignificantes, tipo o Mo Williams, que foi super mala comigo. Mas, quem é o Mo Williams também, com o Mario Chalmers dessa também, né? É, cara. Então, tem mais final de NBA que ele. Exatamente. Eu me vinguei. Exatamente. Aí, Buga, sua vez. Eu não sei se eu contei naquele primeiro episódio a história do Charles Oakley. Contei?
Charles Oakley é um dos grandes... Não é bom você brigar com esse aí. Então, o Charles Oakley... Mas não é que ele foi mal, eu entendi depois, mas eu, moleque, também, na minha primeira viagem, em 98, eu de férias, empolgadão e tal. Eu tinha ido... alguns dias antes, fiquei num hotel, de frente para um outro hotel, onde ia ficar todos os membros da imprensa. E aí, nesse hotel aí, que tem uma movimentação enorme... Pode falar o nome do hotel aqui, Bubu. Pode falar, o Marriott Marquis, que eu sugiro. É um hotel que no último andar tem um restaurante... Sugestão de hotel? Tem um restaurante que panorâmico. mas não é panorâmico só, ele movimenta o chão. Giratório. Então é um hotel fantástico. Parece que o próximo Belgrapalooza, inclusive... vai ser lá. Fábio Malavasi e tal. E aí foi muito legal, porque assim, tem uma movimentação grande de caras querendo ingresso, né? Tem muita gente da imprensa, lojinhas, aquele consumo maravilhoso que existe, capital do mundo. E aí tem muitas mulheres, né? Mulheres, né, que estão à procura de oferecer um serviço diferenciado. Claro. E aí o Buga, que tinha uns 27 anos, mas estava empolgadão com a NBA, estava indo lá assistir. O que acontece? Quando chega o Charles Oakley numa limousine preta, pô, eu sou fã do Portland Trail Blazers, mas se eu tivesse um time para escolher no leste ou no restante, na época, era o New York Knicks. Gostava muito do Charles Oakley, do Charles Smith, do Anthony Mason, do Patrick Ewing. Então eu gostava fundamentalmente do Charles Oakley. Ele era meio que o Michael Jordan da minha época, assim, era o cara que eu mais gostava, né? Pela entrega, pela raça, por um cara meio falastrão também. Meio naquela época. Agora a gente sabe que ele é inteiro, né? Com o acesso que a gente tem à informação. E aí foi a única vez que eu fui chegar perto de um cara pra falar, sou seu fã, porra, tipo essa, sou do Brasil, você nunca vai mais me ver. Pô, sou seu fã, eu posso tirar uma foto? E ele tava botando uma prostituta dentro da limusine pra ele embora. Ele tinha acabado de sair com duas. Que time, hein, Buga? E ele, quando ele falou, pô, você é imprensa? Pô, você vai me dedar aqui, né? Pô, eu tô com duas primas aqui, meu. E aí o cara, não. E eu saí meio puto. Eu falei assim, pô, eu sou fã do cara, filho da... Aí depois que eu me liguei... Você demorou quantos anos pra perdoar o Charles? Não, na hora. Perdoei depois de 10 minutos. Porque 10 minutos depois eu olhei e eu vi que ele tava botando as amigas, entre aspas, na limusine. Eu falei, Aí porque eu tento me colocar no lugar das pessoas, né? Aconteceu uma dessa também aqui, mas não no basquete. Depois, se vocês me permitirem, eu conto. Mas é engraçado, cara. Pode falar? Não? É com futebol internacional, cara, mas deixa aqui em São Paulo. Aí, deixa quieto. E aí foi Estamos assim, na Faria cara. Lima, mas eles não... Ele não tava todo errado, né, cara? Acho que foi o approach, não foi o momento certo. Ali ficou horrorizado. O approach foi. Mas eu conto fora do ar aqui, a do Paul Gasol em Indianápolis 2002 e conto também a do time do Ajax aqui no Brasil, quando eles vieram inaugurar os holofotes do estádio do Morumbi. Essa tem história. Eu preciso encerrar esse podcast, mas não sem o Zé Renato falar o seu mal. Criticar alguém. Putz, um que foi meio mala comigo foi o Chris Bosh. Quando a gente foi pra Miami gravar as entrevistas antes deles virem jogar no Brasil. Não danada nele, né, cara? Vai aposentar a camisa agora, hein? Vai aposentar a camisa, tudo. Dia 26, a gente gravou com todos os jogadores lá, porque eles iam jogar o Brasil e antes do Global Games a gente tinha esse acesso. Quando a gente abriu o podcast, começamos falando do Chicago Bulls lá, né? E um parêntese sobre o Bulls, uma geração muito legal. A gente chegou lá e encontrou o Derrick Rose, que é um cara acima da média, super simples. Pô, nem parece que o cara foi MVP um dia de tão humilde que ele me chamou pelo nome realmente aqui no Rio de Janeiro depois. O Joaquim Noah, que é brasileiro, naturalmente. O pai dele, o Enick Noah, jogou o Costão do Sauípe aqui, o tênis, ele veio quando era criança, então tinha várias lembranças. A gente tinha imagens, inclusive, dele moleque jogando basquete numa quadra na Bahia. Mostrei pra ele. O Lualdengue, que é outro brasileiro. Cheguei pra me apresentar, ele falou, "This is Brasil." Aí eu, hã? Ele, "Fast and Furious, Velozes e Furiosos, cara." Aí ele, "Você não assistiu?" Eu falei, "Não." Referências aleatórias. Esse, fora de série, joga futebol, usa o 9 por causa do Ronaldo. É um cara super legal. E aí no Chicago Bulls a gente teve essa abertura e aí os Global Games a gente começou a ir antes porque valia muito a pena esse contato. Em Miami, não tinham tantas estrelas pra gente entrevistar. A principal era o Dwayne Wade e o Chris Bosh era o outro grande jogador. O Wade recebeu a gente super bem, conversou com a gente depois do treino, atendeu o Chris Bosh, e eles estavam avisados. Falei, tudo bem, sou do Brasil, vim conversar com você. Ele, Falei, queria saber de ir pro Brasil, o que você acha, o que você tá sentindo? Ele já quis fazer de pé. Ele, nice.
Assim, começou a dar respostas curtas. Falei, puta, não rendeu nada, né, cara? Fui embora. Aí depois, a própria TV do Miami Heat refez as perguntas com ele respondeu numa simpatia danada. Então, na matéria, ficou maravilhoso. Foi uma matéria sobre a formação dele em engenharia na Texas A&M, se eu não me engano. Ele é um cara que estudava códigos binários. Ele é meio gênio, assim, nesse sentido. Então, eu queria fazer uma entrevista com ele sobre esse outro lado. A matéria ficou super legal. Pra caralho e... Matéria boa, mas no ar, os caras não têm ideia ainda do outro lado da telinha, né? Ah, nem sempre. Às vezes o cara não tava num dia legal e tal, mas acho que, sei lá, podia ter sido um pouquinho mais legal, mas admiro ele como jogador mesmo assim. Encerramos esse podcast com um recorde de name drop, com um recorde de inveja rude também. Estamos todos muito impressionados. Agradecer aqui ao Zé Renato. Valeu, gente. Aqui. Eu que agradeço. Rodrigão e Valeu, Gui, gente. Nepopop. Pô, vocês estão falando Filipão. aí da eletricidade e eu no Bego da Luz eu tô sentindo isso aqui, gente. Tá sentindo? Tá emocionado. É emoção demais. Você tá em cima de um fio, Lucas.